Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? O Senhor é muito bom e estamos aqui por causa da bondade dEle. E nessa noite nós iremos cear. Vocês podem descer? Vamos cear nessa noite, mas antes de cear eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Aleluias. Eu comecei ministrando esse assunto na última ceia, e de lá para cá, o Senhor não permitiu que eu terminasse, mas hoje aprove ao Senhor terminar esse assunto, amém? Creio eu que vou terminar, não garanto não, mas vou tentar, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21, nós vimos algo importante sobre esse texto. Quero ler o versículo 21 e depois nós vamos ler 7, 13 e 14. Aleluia. 7 e 21, Jesus ensinando. Ele diz: nem toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Vocês lembram que eu ministrei sobre isso? Glória a Deus. Esse assunto, queridos, é um assunto que toda pessoa precisa entender. Porque existem duas coisas importantes aqui. Primeiro, Jesus disse que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus, amados? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então a gente sabe que essa primeira parte aí, estamos bem craques, né, em fazer, em chamar Senhor, Senhor. Mas a segunda parte, estamos cientes que estamos quites com o Senhor nessa segunda parte, porque a garantia de entrar no reino dos céus não é chamar Senhor, Senhor, falar Senhor, Senhor, mas fazer a vontade do Pai. E hoje à noite eu sei que existe esse tipo de palavra, ela não traz muito glória a Deus e aleluias, mas ela nos confronta. E uma coisa interessante é que a palavra precisa nos confrontar, precisa nos ajustar, precisa apertar os parafusos muitas vezes, porque às vezes nós estamos andando aí de qualquer forma, de todo jeito, e a coisa não é por aí. Amém? Ainda no versículo 13 e 14, volta um pouco, Jesus disse assim, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14 diz: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que entram, que a encontrem. Então você percebe que ele está falando de porta e de caminho. Se você ler o livro de João, Jesus vai dizer que ele é a porta e que ele é o caminho. Então, queridos, nós sabemos que, voltando para o versículo 21, Jesus, vendo Jesus como a porta, vendo Jesus como o caminho, nós percebemos que dentro dessa porta, desse caminho, tem aqueles que dizem Senhor, Senhor. E ele está falando sobre entrará. Então deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Jesus não é uma religião. Diga assim: Jesus não é uma religião. Jesus, amados, é um caminho, Jesus é uma porta. Ou melhor, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Ele mesmo diz em João que ninguém vai ao céu se não for por ele. Então não existe outro meio de ir para o céu sem passar por Jesus. Amém? Não existe outro caminho de ir para o céu a não ser por Deus. E ele deixa bem claro aqui, que mesmo alguém querendo entrar e chamando o Senhor, Senhor, se não está fazendo a vontade do Pai, que está no céu, não entrará. Palavras de Jesus. Diga graças a Deus. Então, é importante entender que não é suficiente você gostar da igreja.
Não é suficiente você simpatizar com a visão. Não é suficiente, outra coisa, você ser uma boa pessoa. Quando nós lemos Atos capítulo 10, fala de um homem bom. De um homem que dava esmola, de um homem que fazia oração. Depois você lê em casa Atos 10, falando de Cornélio. Mas um dia um anjo vem para Cornélio e diz, manda buscar Pedro, que esse vai te falar do caminho. E Pedro, quando veio de encontro a Cornélio, fala do caminho. Mas você observa que Cornélio era um homem bom, era um homem que fazia oração, era um homem que dava esmola, mas Cornélio não conhecia o caminho que era Jesus. Cornélio não sabia a porta. Talvez Cornélio estava classificado entre aqueles que dizia Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Mas ele não fazia a vontade do Pai. E Jesus disse que quem vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Pai. Então Cornélio era uma pessoa boa, mas mesmo assim faltava algo na sua vida. Deixa eu te dizer outra coisa, amados, muito importante. Que palestra motivacional não resolve essa situação. Não importa seja uma palestra boa, que te motive, que te bote para cima. Se não for a palavra de Deus que indica o caminho, que indica Jesus como a porta, não existe como o homem chegar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então lembre-se que Jesus não é um programa de autoajuda. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Amém? Porque estamos vivendo uma época de coach, né? Homens que dão palestras bonitas, motivacionais, que parece que levanta. Mas não resolve quando se fala das coisas espirituais. Jesus deixa bem claro que mesmo que você venha para a igreja e esteja dizendo Senhor, Senhor, se não estiver fazendo a vontade do Pai, não entrará no reino dos céus. Essa mensagem é uma mensagem de vida ou morte. Essa mensagem é uma mensagem de salvação. É uma mensagem de decidir pelo que é certo. Outra verdade, amados, é que Jesus não é um terapeuta. Jesus é a verdade. Amém? Não tenho nenhum problema contra os psicólogos, os psicas que existem, mas eles não resolvem, eles podem resolver alguma coisa no natural, mas no espírito, só Jesus, só a verdade que tem poder para libertar. Amém? Porque, amados, muitos crentes estão correndo atrás dessas pessoas que trabalham com a psique, e não tem nada errado com isso. Mas o problema é quando você deixa Jesus em segundo lugar. Porque você vai correr, bater em várias portas, mas você vai ter que voltar para quem resolve. Amém? Então Jesus não é um terapeuta, um homem de autoajuda, não. Ele é aquele que traz a ajuda do alto, é aquele que se apresenta como caminho, como verdade e como vida para o ser humano. Amém? Por quê? Olha o que diz em Eclesiastes 7:20. Quero adiantar porque já falei sobre isso, estou só dando uma passada. Eclesiastes 7:20, isso foi no Velho Testamento, mas tem essa passagem também no Novo Testamento, que diz que, na verdade, que não há um homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. O problema está aí. Esse é o grande problema. Não há um justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E o que eu quero falar nessa noite, o que Jesus está falando nessa noite, não é de um problema externo, que Ele quer tratar com cada ser humano, mas com um problema interno. E quando Jesus está falando dessa questão em Mateus 7:21, Ele não está falando de algo externo. Para entrar no reino de Deus, não está limitado em você consertar alguma coisa por fora. Não, tem que ser consertado por dentro. Porque o que afastou o homem da presença de Deus foi algo que o diabo conseguiu implantar dentro do homem. E isso que está dentro do homem é que ele afasta de Deus. Precisamos entender outra coisa, amados, que o que tem que acontecer para fazermos a vontade do Senhor é que a velha natureza tem que morrer.
A velha natureza, a natureza de pecado, a natureza de injustiça, a natureza de mentira, a natureza de erro, ela tem que morrer dentro de cada um de nós. Não podemos entrar no reino de Deus como um velho homem, como uma velha mulher, como uma velha pessoa, naquela velha natureza. É necessário que essa natureza, ela morra. Temos que abandonar essa velha natureza. Temos que abandonar o velho homem, os velhos costumes, os velhos ambientes, os velhos lugares. A velha maneira de falar e de pensar tem que ser deixada para trás. Porque tem que haver dentro de cada um de nós verdadeiro e genuíno arrependimento para agradar o Senhor. Amém? Agora é interessante que um dia, às vezes vivemos num mundo, num corre-corre na vida e nunca abrimos os olhos para as coisas espirituais. Mas um dia nós decidimos por aceitar Jesus, né? Um dia nós resolvemos aceitar Jesus. Mas a gente começa a perceber que muitos de nós aceitamos Jesus nos nossos termos. Aceitamos Jesus nos nossos termos, motivos e razões. Muitas vezes nós queremos Jesus, mas do nosso modo, no nosso padrão, na nossa maneira de ver. E sabe, queridos, que quando decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, porque tem que ser a vida, aquela coisa de entrega teu coração a Jesus. Não! Jesus não quer só seu coração. Jesus quer a sua vida por completo. Tem que entregar tudo. Amém? Não é só o coração. Jesus quer tudo. Diga ao irmão que está ao seu lado: irmão, Jesus quer tudo de você. Aleluias. E eu percebo, amado, que existe algumas pessoas que elas nunca chegaram a Deus, porque elas sempre quiseram um Deus do modo dela. Ou Deus aceita elas do modo delas, ou elas não submetem. E isso é um problema. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas dizem Senhor, Senhor. Mas dizer Senhor, Senhor não é suficiente. Tem que fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor é deixar os meus termos, é deixar os meus motivos, é deixar os meus, as minhas razões. E deixar bem claro diante do Senhor que eu recebi como meu Senhor, que eu entreguei a minha vida e eu estou disposto a viver nos seus termos, nos seus motivos e nas suas razões. Isso é fazer a vontade do Senhor. Porque até quando, amados, eu estou chamando o Senhor, Senhor, mas dentro dos meus termos, das minhas razões, dos meus motivos, eu estou apenas fazendo a primeira parte desse versículo. Agora, quando eu recebo Jesus como meu Senhor, e eu aceito como meu Salvador, nos termos da palavra, nos termos de Jesus, nos termos de Deus, nas motivações de Deus, nas razões de Deus, aí eu passo a fazer a sua vontade, e eu passo a entrar pela porta. Amém? E eu passo agora a não viver um evangelho segundo os meus termos. Porque enquanto estiver vivendo segundo os meus termos, motivos e razões, eu estou na primeira parte, Senhor, Senhor. Mas quando eu entrego de fato a vida ao Senhor e vivo pelos seus termos, razões e motivos, eu não somente estou fazendo a primeira parte do que Jesus disse, mas a sua vontade, a vontade do meu Pai, é feita na minha vida e na sua vida. Amém? Queridos, será que chegamos a Deus? Será que somos salvos? Temos convicção dessas coisas? Porque é desejo de Deus, amados, que todo homem seja salvo e que chegue o pleno conhecimento da sua vontade. É desejo de Deus. A palavra diz em Efésios 2 que éramos por natureza filho da ira. Olha mesmo quem éramos nós. Por natureza, filho da ira. E isso precisa ser resolvido dentro de nós. Porque a palavra diz aqui, filhos da ira por natureza. Portanto, não podemos ser filhos de Deus sendo filhos da ira por natureza. Porque uma das coisas que acontece na vida de uma pessoa salva, quando ela nasce de novo, quando ela entra no reino dos céus, no reino dos céus, é quando a sua natureza é mudada. Amém?
Porque não adianta mudar de igreja e fazer um check-up por fora. Mudou as roupas. É uma bênção. Mas isso não tem poder para a salvação. Isso não pode mudar alguém. Não, eu usava e deixei de usar. Eu não usava e comecei a usar, depois que eu me converti. Isso aqui não altera na salvação. Amém? Mas o que altera na salvação, queridos, e que faz a diferença, é essa questão da natureza. Ela tem que ser mudada. Amém? Nós só fazemos a vontade de Deus se a nossa natureza mudar. Aquela natureza do velho homem de pecado, que pecava e não tinha nenhum constrangimento, que fazia tudo e não tinha peso na consciência, está fora. Se continua fazendo, depois que veio para a igreja, certamente não entrou no reino dos céus ainda e não é salvo. Amém? Eu quero tocar em alguns pontos aqui que talvez choquem a sua vida, mas a gente tem que ser chocado mesmo com a palavra. Porque se a palavra não choca nossas vidas, nós vamos continuar do mesmo modo. Nós vamos continuar vivendo a mesma vidinha. E nós não estamos aqui, amados, para ser meio crente, quase que vai para o céu. Não, nós estamos aqui para ser crente de verdade, para ser crente na rocha, amém? Para ter certeza que se Jesus vier hoje, a gente sobe com Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Outra coisa que a gente vê na palavra, é Romanos 6, 23, que diz uma coisa poderosa e importante. Aleluias. Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Então, o pecado vai cobrar um salário. E nós precisamos resolver essa questão. Isso é uma questão individual, e nós precisamos entender que se não tratarmos com o pecado, vamos pagar o preço. Não é Deus, amados. É interessante que muitas vezes as pessoas não veem verdades que estão na palavra, como essa, e elas associam o seu sofrimento, a sua pressão, algo ruim que aconteceu na vida a Deus. E tem pessoas que desenvolveram um entendimento que Deus castiga. Querido, Deus não castiga ninguém, Deus não tem interesse em fazer o mal a ninguém, mas o problema está aqui. É o salário do pecado. Deus é tão bom que está escrito que o salário do pecado é a morte. Estamos avisados. E devemos entender, se pecarmos e se não resolvermos isso, vai existir um preço a ser pago. E a palavra já diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando a morte vem para a vida de uma pessoa, não é Deus. Porque Deus é Pai. Deus quer o nosso bem. Amém? Deus quer ver a gente crescendo na sua presença. Mas o pecado tem um salário. E se você se envolver com o pecado, se você não retroceder, não se resolver, esse pecado vai cobrar um salário. E o salário do pecado é pesado. Então, uma coisa que a gente vê em Romanos também, é que existe um risco em morrer no pecado. Outro dia eu estava meditando sobre isso e eu escrevi uma frase no Face. O homem tem 2 problemas a resolver. Primeiro, viver sem Deus é um problema. Mas outro ainda maior é morrer sem Deus. Eu não sei se você viu, eu escrevi, só estava meditando na palavra, meditando nisso, e veio isso no meu espírito. O homem tem 2 problemas a resolver. Primeiro, ele tem que se decidir a não viver sem Deus. Tem que resolver isso. Segundo, ele não pode morrer sem Deus. É um problema mais grave ainda. E cada um de nós temos isso dentro de nós. Amém? E uma coisa interessante, pastor, mas eu tenho um Deus, amados. Dizer que tem Deus é uma coisa. E outra coisa é ter Deus de fato. Porque tem muita gente dizendo Senhor, Senhor. Mas Jesus está dizendo que dizer Senhor, Senhor não é suficiente. Dizer Senhor, Senhor não entra no reino de Deus. Não tem Deus, não é salvo. O perigo está aí. É que muitas vezes enganamos a nós mesmos. Dizemos, eu tenho Deus. E daqui a pouco a gente vai entrar em algo aqui sobre fruto. Então, o que te garante que você tem Deus? O que te garante que você é salvo?
O que garante que você entrou no reino dos céus? Precisamos ter isso resolvido dentro de nós. Isso é uma questão individual, isso é uma questão seríssima, porque nós muitas vezes tendemos a olhar para quem está errado e dizer, não, porque fulano está errado, eu posso errar também. Você percebeu que a gente tende a olhar mais para quem está errado e dizer, não, se fulano pode fazer, eu posso também. Por que você não olha para quem não está fazendo? Amém? Aleluia, se fulano faz, eu posso fazer. Se alguém está dizendo, eu posso dizer. Se alguém está na igreja e faz até as coisas na igreja e não está fazendo, porque eu que nem na igreja sou não posso fazer. Cuidado com isso. Porque certamente se aquele fulano entrar no inferno, por que você não pode ir? Você não vai querer, né? Com certeza não. Mas se você está fazendo uma coisa que alguém foi para o inferno, você vai também. Então é bom você seguir o exemplo daqueles que estão andando na verdade. Amém? Aleluias. Então, queridos, temos essa questão do pecado, e pecado precisa de arrependimento. E arrependimento não é constrangimento. Deixa eu te dizer uma coisa, amados, alguém que se arrepende de verdade, é alguém que vira as costas para aquilo e começa um novo tipo de vida. Aquela pessoa que ela está sempre dizendo, eu me arrependi, e amanhã faz de novo. Aí amanhã eu me arrependi, aí na quarta faz de novo, não se arrependeu. Está ficando constrangido, e às vezes até chora, né? Mas se volta a fazer, não houve verdadeiro arrependimento. E a palavra fala para termos verdadeiro arrependimento. Hoje eu quero concluir, eu comecei falando sobre alguns sinais que nos mostram que somos salvos ou que não somos. E é interessante, amados, que essa questão de salvação depende de cada um. Então, cada um se coloca dentro da palavra, se coloca dentro do contexto do que Jesus ensinou sobre salvação, do que a palavra ensina sobre salvação, e se coloca naquela posição, sou salvo ou não? Entrei no reino dos céus ou não? Então nós vamos nessa noite tratar sobre 8 sinais, eu vou ver se eu chego lá. Eu acho que eu falei sobre 2 no último culto, na última ceia. E eu quero tratar sobre o sinal de número 1. Primeiro sinal de um salvo, fruto. Uma pessoa salva, ela dá fruto de salvação. Amém? Não existe salvo sem dar fruto. Jesus, ele ensinou em Marcos 7,16 por diante, que eles são conhecidos pelo fruto. Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você conhece um crente. Amém? Não tem como uma pessoa dizer que é salva e ela não dá fruto. Tem que ter fruto. Olha o que diz em Marcos. Vamos dar uma olhada em Marcos 7,16. Jesus falando sobre essas questões e sobre fruto, ele fala uma coisa muito importante. Se alguém tem ouvido, ouça. Para ouvir, ouça. Quando, pois, o discípulo deixou a multidão, entrou na casa do seu discípulo, interrogaram acerca desta parábola. Continua. E ele disse, assim também estáis sem entendimento, não compreendendo tudo o que o que de fora entra no homem, não pode contaminar. Porque não entra no seu coração, mas no ventre. E é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque o interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicação e os homicídios. E daí por diante, ele vai falar sobre outros assuntos de fruto que está dentro do homem. E ele diz, o que sai é o que contamina, não é o que entra. Eles estavam falando sobre essa questão e Jesus estava mostrando que o que sai de dentro dele é o que contamina. Porque o que está dentro dele é o fruto. Você planta uma árvore lá e o fruto já vem nela. Você não precisa botar um fruto numa manga. Quando você planta a semente e o pé nasce, o fruto já está lá. E naturalmente o que vai acontecer? Vai dar fruto. Então, quando um crente nasce,
quando uma pessoa nasce de novo, é natural ela dar fruto. Amém? Quando uma pessoa é salva, ela entrou no reino de Deus, ela vai dar frutos de salvação. Amém? Agora, uma coisa interessante é que quando nós lemos, não precisa abrir lá, só dizer Marcos 11, do 12 por diante, falando sobre a parábola da figueira, Jesus chega diante de uma árvore que tinha folha, foi camuflada, mas não tinha fruto. Era tempo de dar fruto, mas não tinha fruto. Jesus esperava que aquela árvore desse fruto, mas ela não deu fruto. E o que aconteceu? Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então deixa eu dizer uma coisa, amados. Nascemos de novo, estamos dizendo que somos salvos, mas como é que dá a nossa vida de fruto? Você tem dado fruto de um salvo ou não? Primeiro sinal é fruto. Fruto, se você percebe na árvore da figueira de Marcos 11, ela tinha se camuflado com folha. E eu lembrei, lendo sobre isso, Adão, quando pecou, ele se escondeu de Deus e ele se cobriu de folha. Fez uma sainha de folha. E aquilo não resolveu. Ele, da mesma maneira que aquela figueira infrutífera estava cheia de folha e não tinha fruto, foi Adão. E o que aconteceu com a figueira? Jesus amaldiçoa. E o que aconteceu com Adão? Deus teve que restaurar a vida de Adão. Matou um animal para fazer uma veste para ele. Então, queridos, a primeira coisa é fruto. Não adianta somente vir à igreja, cantar as músicas, até fazer um teatro aqui na frente, quando de fato não está dando fruto. Porque o que diz que alguém é salvo não é o que você faz, não é o que eu faço, mas é o fruto que eu dou. Fruto para salvação. Segundo sinal de uma pessoa salva, segundo sinal, é a disposição, o desejo de não pecar mais. Amém? Uma pessoa que veio para frente, que veio ao altar arrependido, e que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se de fato ela se arrependeu de fato, ela arrependeu de verdade, e ela se tornou uma nova criação em Jesus Cristo, ela não quer pecar mais. Pastor, mas eu pequei. Amém. Sem nenhum problema. Mas você quis pecar? Pastor, eu pequei porque eu quis. Então, aí já se tem um problema. Porque existem pecados que às vezes você, quando pensou que não pisou na jaca, chutou o pau da barraca, pecou. Quando você avalia seu coração, como é que está seu coração? Está quebrado por dentro? Está arrasado porque você sabe que pecou contra alguém e contra Deus? Ou você está tranquilo? Não, eu fiz e eu fazia de novo. Se você está assim, eu tenho dúvida da sua salvação. Porque um sinal de alguém que é salvo é desejo de não pecar mais. Pode até pecar, mas dentro dele tem uma disposição, tem um desejo e uma vontade de não fazer mais. Amém? Porque, queridos, quando nascemos de novo, sinais começam a fluir das nossas vidas naturalmente. Aquela velha natureza morre, aquele velho homem morre, aquela velha mulher morre e nasce uma nova pessoa. Agora, não vivendo mais segundo desejos, motivos e seus padrões, mas segundo Deus. Ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer agradar a Deus. Amém? Aleluia. Então, queridos, é uma coisa interessante que 1 João 3,9, isso está lá em 1 João 3,9, que diz que está baseado sobre esse desejo de não pecar mais, é porque a natureza de Deus, ele entra dentro de nós. Então ele diz assim, qualquer que é nascido de Deus, não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? O nascido de Deus, amados, é nascido de Deus. A semente que está nele agora é a semente de Deus. Ele pode até pecar.
essa palavra aqui, ela está no presente, mas quando a gente olha no original, nas Bíblias mais próximas ao original, ele está dizendo aqui, não pode viver pecando, não pode viver o mesmo estilo de vida que vivia antes. Por quê ele não pode viver? Porque agora é nascido de Deus, porque agora é salvo, porque agora é uma nova criação em Jesus Cristo. Amém? Então, qualquer que é nascido de Deus não permanece pecando, não vai viver pecando. Pode até pecar, escorregar e fazer algo errado, mas ele não vai viver na mesma prática. Por quê? Ele explica aqui. Porque é nascido de Deus. Pastor, e se eu pecar? Nós estamos vivendo em um tempo em que o pecado está bem pertinho, né? 1 João 1,9 tem a solução. Ele diz assim, 1 João 1,9. Aleluias. Se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, porque o negócio está aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus é quem resolve. Amém, queridos? Então a questão não é se a gente peca, porque vamos pecar. Enquanto estivermos vivendo aqui nesse tabernáculo chamado carne, vamos pecar. Enquanto não renovar a mente, como é para renovar, vai pecar. Mas quando peca, amados, confessa. E a palavra garante, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Amém? Para nos deixar quites diante de Deus. A questão muitas vezes é que, quando confessa, nessa confissão não é carregada de arrependimento, de constrangimento. E essa confissão aqui, ela tem que ser carregada desse sentimento, de constrangimento, de dor, de vergonha, para haver uma liberação de perdão e justiça de Deus e purificação de Deus na vida. Amém? Então, o terceiro sinal de uma pessoa salva é que ela é uma nova criatura. Uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, ela se tornou uma nova criatura. Não é mais a mesma pessoa. Ela agora é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, Paulo ensinando sobre essa questão, ele diz o seguinte, sobre essa nova criatura. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Se alguém está em Cristo, porque você pode não estar em Cristo, está dizendo Senhor, Senhor. Mas Jesus está dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, da velha natureza, se não passou, essa pessoa não está em Cristo. Não é nova criatura. Porque essas coisas velhas, elas têm que passar. E a palavra diz, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amém? Então, queridos, precisamos entender que aquelas velhas coisas, da velha natureza, da velha pessoa, ela tem que sair. Para que essa pessoa seja uma nova criatura. Os velhos hábitos daquela velha pessoa que mentia, que pecava, que traía, que roubava, que chamava palavrão. Essas coisas têm que ser deixadas para trás. Porque se não fizer isso, pode até dizer Senhor, Senhor, mas não vai entrar no reino dos céus. E nós temos muita gente com problema, porque às vezes chegaram na frente, até fizeram a primeira parte, Senhor, Senhor, mas não deixaram as velhas coisas e a vida está travada, a vida está amarrada, a vida não anda, não prospera, não progride, não avança. Por quê? Porque só mudou de prédio, só mudou talvez, podemos dizer entre aspas, religião. Não passou pelo novo nascimento, não passou por uma experiência com Deus. E Jesus, Paulo ensinando sobre isso, ele aponta que as velhas coisas, as coisas velhas já passaram,
Não pode mais ter essas coisas velhas na vida, não, queridos. Esses velhos hábitos, velhos relacionamentos, velhos lugares. Isso precisa ser abandonado. Amém? E isso só acontece quando existem verdadeiros arrependimentos. Às vezes eu acho interessante que as pessoas dizem, fulano, depois que fez isso, aquilo outro, agora está dando uma de crente. Deixa eu dizer uma coisa para você, as coisas acontecem assim. O caminho é esse. Amém? Paulo está dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tem que deixar para lá mesmo. Agora você é novinho em folha. Agora você é crente, agora você é salvo. Vão te criticar? Certamente. Mas qual o problema? Nenhum. Porque é melhor estar em Cristo e abandonar as velhas coisas do que ver aquela velha vida. Amém? Glória a Deus. E é uma coisa interessante que essa vida nova não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Isso você vai colocando esses valores na sua vida dia após dia. Quarto sinal de uma pessoa salva: amor pelos irmãos. Diga amém, Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia em 1 João 3,14. Amor pelos irmãos. 1 João 3,14. Se você percebe, todos esses versículos está falando exatamente sobre pessoas que são salvas, pessoas que nasceram de novo, pessoas que é nascida de Deus. O texto fala tudo sobre isso. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque a pregação hoje é, somos salvos ou não? Passamos da morte para a vida ou não? Entramos no reino de Deus ou não? Sabemos que passamos, porque talvez você pergunte, eu não sei se eu sou salvo, pastor. Sei lá. Você tem que saber. Amém? Então eu estou dando passo para você saber que você é salvo ou se você não é. O quarto passo é amar os irmãos. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte, não nasceu de novo. Pode até estar dizendo Senhor, Senhor, mas não entrou no reino de Deus. Não é nascido de novo. Isso está resolvido. Se você é aquele tipo de pessoa, rapaz, eu não aguento ir para a igreja, eu não aguento olhar para a cara dos irmãos, você tem um forte indício que você não nasceu de novo. Não sei o que estou dizendo, não. Eu estou só passando o que a palavra está dizendo aqui. Se não houver esse amor, amém? Tem gente que diz assim, eu deixei de ir para a igreja porque eu não aguentava olhar para a cara daquele povo. Então, certamente essa pessoa não era salva. Segundo o que João fala, que nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Então, esse é o quarto sinal de que um salvo pode perceber que de fato ele é salvo. Quinto sinal que uma pessoa salva tem, que ela produz como fruto, é o testemunho do Espírito Santo. Ela tem isso dentro dela. Romanos 8,16 diz o seguinte: testemunho do Espírito Santo. Você tem certeza dentro de você que você é salvo. Você tem convicção. Querido, se você ainda tem dúvida da sua salvação, eu preciso conversar com você sobre isso. Se você precisa ter certeza. Isso é um assunto que você não pode ter dúvida. Porque se você morre hoje à noite com dúvida da sua salvação? Porque às vezes nós pensamos que nós vamos morrer com 120 anos. Talvez você vá morrer com 120 anos, mas eu não garanto. Mas talvez algum hoje à noite decida ir para a glória. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. De repente Deus me chama hoje. E eu vou. Por que não? Mas para isso eu tenho que ter certeza e convicção da minha salvação. Amém? E outra coisa aqui é a questão do Espírito Santo testificando dentro de você. É o testemunho interior. E a palavra diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que somos salvos. Que entramos no reino dos céus. Amém, queridos? É o testemunho do Espírito. Isso é algo que tem que ter dentro de você.
Se você olha para dentro de você e você acha, rapaz, eu não tenho certeza não. Eu fico meio assim, se eu sou salvo ou se eu não sou. Então tem alguma coisa que precisa ser resolvida urgente. E daqui para o final do culto eu vou fazer o convite e você, se você tiver dúvida, você vai fazer o que a palavra diz, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, vai confessar com a sua boca e crer no seu coração, e você vai entrar salvação na sua vida. Amém? Salvação vai ser efetuada na sua vida. Outra coisa, outro sinal de um crente salvo, de uma pessoa salva, o sexto sinal é a disposição de obedecer os mandamentos de Jesus. Amém? Isso aqui é a disposição do salvo. Porque quando a gente está em trevas, quando a gente não está em Deus, a gente diz, rapaz, eu até gosto assim das coisas da igreja, mas aquele negócio que tem que deixar isso, tem que deixar aquilo, tem que deixar aquilo outro, não dá para mim não. Eu quero viver aí, deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é um problema. E isso demonstra que uma pessoa, quando tem esse conceito estabelecido dentro dela, é um forte indício dela não ser salva. A indisposição de obedecer os mandamentos. Porque quando nós nascemos de novo, nós já nascemos com aquela disposição dentro. Rapaz, você vem para a igreja e alguém lhe ensina uma coisa, você está fazendo. Rapaz, vamos evangelizar, amanhã você está evangelizando. Rapaz, tem que orar, amanhã você está orando. Tem que ler a palavra, você está lendo. Você começa a ler a palavra e aquilo que está na palavra você tem desejo de fazer. Uma disposição de obedecer. Isso é um sinal forte na vida de um salvo. Amém? O sexto sinal, o sétimo, né? É um desejo imediato de fazer a vontade de Deus. Como? A gente vê essa questão de obedecer os mandamentos. Vamos ver aqui, botar uma base. João 14, 23. Para diferenciar esses dois versículos. Primeiro, João 14, 23. Jesus disse assim, respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então você percebe que uma pessoa que nasceu de novo é uma pessoa que ama ao Senhor. Amém? É uma pessoa que ama ao Senhor. E essa pessoa que ama, ela vai guardar a palavra. Ela vai guardar a palavra. E a promessa é que eu e meu Pai viremos, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos morada nele. Um salvo tem Deus habitando nele. Um salvo tem a Trindade, eu e meu Pai vamos habitar. Deus não vai lhe visitar, Deus vai habitar dentro de você. Por isso que é a salvação, queridos. Porque Deus agora não está mais fora, está dentro, habitando. Então, o sétimo sinal de uma pessoa salva é o desejo imediato de fazer a vontade de Deus. Por exemplo, quando Jesus encontra-se com Zaqueu, você lembra o que Zaqueu disse rapidamente, porque entrou salvação naquele lugar? Se eu tiver defraudado, eu vou devolver 4 vezes tanto. Amém? Ele não ficou agarrado com o erro do passado. Ele não deixou que aquilo impedisse na sua salvação. Não. Disposição por dentro. Se eu tiver defraudado alguém, se eu tiver roubado alguém, eu tenho uma disposição de devolver 4 vezes mais. Isso demonstra na vida de uma pessoa que ela recebeu salvação, mudança imediata para fazer a vontade do Senhor. Outra pessoa que eu percebo é aquele endemoniado que estava em Gadara. Quando os demônios saem dele, quando ele passa da morte para a vida, Jesus, deixa eu ir contigo. É uma disposição imediata, querido, de fazer a vontade de Deus. Porque salvação entrou naquela pessoa. Salvação chegou naquele lugar. Aquele coração foi aberto e salvo. Mas sabe, queridos, muitas vezes, as pessoas, elas simplesmente, ela quer um alívio. E quando ela sai daqui, ela passa por aquelas portas, ela já está disposta a continuar fazendo as mesmas coisas. Se ela roubava, ela continua roubando. Se ela era endemoniada e fazia coisas ruins, ela continua fazendo. Ela não tem disposição de fazer a vontade de Deus.
A gente vê isso também em Atos capítulo 9, versículo 6, sobre a conversão de Paulo. Paulo foi um homem nascido de novo e o sinal aparece rápido. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te há de convém fazer. Olha a resposta de uma pessoa quando é salva: o que queres que eu te faça? Fruto de salvação. Porque às vezes, amados, as pessoas vêm, elas recebem Jesus, e elas até confessam, ela faz a parte certa, mas a disposição do coração dela não é isso aqui. Não é fazer a vontade do Senhor, é continuar fazendo a sua vontade. E certamente, essa pessoa não está operando nela salvação. E para terminar, o 8º sinal, aleluias, essa pessoa, quando ela é salva, quando a salvação opera nela, ela começa a provar de uma experiência chamada disciplina do Senhor, correção do Senhor. Amém? Porque, amados, é interessante que quando a gente vem para a casa do Senhor e a gente nasce de novo, a gente se converte, a gente começa a passar por processo de disciplina e de correção, culto após culto. Amém? Olha o que diz em Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. Nós estamos falando aqui quem se tornou filho, quem nasceu de novo, quem entrou no reino dos céus. Paulo diz aqui, o escritor aos Hebreus diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filho. Então, queridos, um dos sinais que acontece na nossa vida chama disciplina e correção do Senhor. Eu sei que hoje à noite está acontecendo isso. Amém? Está acontecendo isso. Por quê? Somos filhos. E existe coisa na nossa vida que Deus vai começar a tratar, queridos. Que Deus vai começar a poldar com a palavra. Então eu quero que você coloque isso na tua vida. Veja isso na tua vida. Porque eu não posso dizer aqui quem é salvo e quem não é. Não. Eu posso falar por mim somente. Nem por minha esposa eu posso falar. Eu posso falar por mim. Das minhas convicções. Dos meus posicionamentos. Da minha decisão de mudança, de acatar Deus, o Senhor Jesus como meu Senhor, da minha disposição de submeter à vontade do Senhor, do fruto que eu tenho que dar, amém? Então, para cearmos, eu quero só repetir esses 8 sinais, para que fique bem forte dentro de vocês. Se você não anotou e queira anotar, é bom anotar. Primeiro sinal da vida de um salvo, o fruto. Nunca mais você vai esquecer isso. Qual o seu fruto? Você está dando fruto de alguém salvo ou não? Lembrando que estamos baseados naquilo que Jesus disse: não adianta me chamar Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando, e não fazer a vontade do meu Pai. Porque no reino dos céus só entra quem faz a vontade do meu Pai. Salvo é aquele que faz a vontade do meu Pai. E 14 e 13 de Mateus, ele aperta o negócio dizendo que o caminho é estreito. Por que o caminho é estreito, amados? Porque só existe um. Amém? Porque só existe Jesus. Sabe aquela conversa que disseram a vocês, todo caminho leva a Deus? Não cai nisso. Somente um caminho leva a Deus. Por isso que ele disse é estreito, porque só tem um. E todos precisam passar por ele. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Segundo, desejo de não pecar mais. Isso tem acontecido na vida? Ou não? Eu não sei. Eu sei comigo. Fazem 30 anos, em novembro agora eu celebro 30 anos de nascido de novo. Amém? Fazem 30 anos que eu me converti. E desde quando eu me converti, em novembro
de 89, o desejo de pecar, queridos, a cada dia, isso tem saído da minha vida. Sabe que eu nunca fui aquele crente de ficar olhando para trás, desejo de voltar para o Egito, desejo de pecar. Ah, meu Deus do céu, a festa. Ah, meu Deus do céu, o aleluia, o saba aleluia. Ah, meu Deus do céu, vai vir um cantor aí, eu vou me acalmar, eu tenho que ir. Mas eu morei em Campina Grande a vida toda. Todo tipo de cantor e de cantora vinha aí para o Parque do Povo. Eu nunca fui lá. Eu não sei o que é Parque do Povo. Porque quando eu me converti, isso aqui aconteceu na minha vida. Eu não quis mais pecar. Amém? Então aquele crente amado que tem um relabucho aí na cidade, ai meu Deus do céu, já está dando até calor. Aí começa a postar, aí começa a ficar desesperado. Eu tenho que tirar uma selfie com... Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado, minha irmã. Tem um alto índice na sua vida de você não ser salvo. Se você tem desejo de pecar, se você tem desejo de estar envolvido com essas coisas, se essas coisas é tão importante para você, eu tenho dúvida da sua salvação. Eu não estou dizendo aqui que você não é salvo, mas eu tenho dúvida. E eu te aconselho a ter dúvida disso e acertar isso. Terceiro, se torna uma nova criatura. Queridos, nasceu de novo, veio aqui, recebeu Jesus, é uma nova criatura, meu irmão. A partir de hoje é nova maneira de falar, é nova maneira de ver, é nova maneira de pensar, são novas amizades, é um novo estilo de vida, nova criatura. Posso ouvir um amém? Quarto, amor pelos irmãos. Se você está naquele que não aguenta ir para a igreja, eu nem vou, porque eu não aguento. Nem olhar para a cara. Cuidado. Tenha muito cuidado. Porque a palavra diz aqui que se você não ama os irmãos, se você não ama os filhos de Deus, o povo de Deus, você não é nascido de Deus. Quinto, testemunho do Espírito Santo. Ele testifica conosco que somos salvos, que somos filhos. Temos isso dentro, temos convicção por dentro. Quando eu me converti, eu lembro que eu não sabia ensinar essas coisas. E as pessoas diziam, qual é a garantia que você tem? Eu dizia, eu não sei. Mas eu tenho uma coisa aqui dentro de mim que diz que eu sou salvo. Mas hoje eu sei explicar, eu cresci mais um pouquinho. Afinal, 30 anos dá para você conhecer alguma coisa, né? Sexto, a disposição de obedecer os mandamentos. O que a palavra está dizendo, você vai obedecendo. Se a palavra diz que é para perdoar, você vai perdoar. Pastor, eu não estou com vontade de perdoar, não. Estou com vontade de dar um murro na cara. Mas porque é um mandamento, eu perdoar, eu vou lá, vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão e eu vou perdoar. Amém? Disposição de obedecer os mandamentos. Está escrito. Ama, perdoa, ora, busca ao Senhor, congrega. Tudo isso é mandamento, amados. E a gente tem que fazer porque é mandamento. Aleluia? Sétimo sinal. Desejo de fazer a vontade de Deus imediato. É uma disposição que você tem rápido. Tem aqui 3 exemplos. A palavra diz que 3 testemunhos é suficiente. Aquele homem de Gadara, quando ele é liberto do Espírito, ele diz, Jesus, deixa eu ir contigo. Eu preciso ir contigo, eu tenho que ir contigo. Jesus diz, não, volta para os teus. E diz o que eu te fiz. E ele volta e vai evangelizar. E ele vai testemunhar do que Jesus fez. Aquele homem chamado Zaqueu, riquíssimo. O problema de Zaqueu era muito dinheiro. Tinha roubado demais. Mas no dia que encontrou com Jesus, ele sabia já onde era o problema. Um posicionamento dentro dele salta. E Jesus nem perguntou sobre isso. Ele disse, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E o que eu tenho aqui, metade do que eu tenho, eu vou partir e dar aos pobres. Não quero nada entre mim e Deus, entre mim e a minha salvação. Uma disposição de obedecer a Deus assim rápido. Amém? Porque às vezes a gente fica relutando com pessoas que elas não querem, que elas querem ficar agarrado com coisa errada, com pecado, com coisa do diabo. Ela fica lá, rapaz, deixa isso, larga os pecados, larga isso, para com essas coisas, e ela fica lá agarrada. Isso não é sinal de um salvo não, queridos. Salvo tem desprendimento. É desprendido de pecado, de coisas ruins.
amém, de coisas das trevas, ele quer deixar, ele quer distância, amém. E o problema de Zaqueu era amor ao dinheiro, amava demais, avarentíssimo. E o pecado da avareza está lá naquela lista que você lê, de afeminado, homossexualismo e daí por diante, mentiroso e outros tipos de pecado, está lá, avarento. Amor ao dinheiro, eu amo tanto meu dinheiro, meu Deus do céu, para com isso, fica livre disso, amém? E o outro exemplo a gente viu de Paulo. Paulo sabia que ia sofrer, mas ele disse, o que queres que eu te faça? Eu estou com disposição de fazer o que tu queres, amém? E o oitavo sinal é a disciplina do Senhor. Agora, uma coisa interessante nessa disciplina, é que chega um momento, que Deus trata tanto conosco, disciplina tanta gente, que às vezes tem gente que começa a ficar com raiva. Tem gente que Deus vai disciplinar e fica com raiva de quem deu a palavra, do pastor, ou do outro profeta, ou de outra pessoa que deu a palavra, ficou com raiva, fulano sabia da minha vida, olha o que foi que ele foi dizer. Olha aqui que eu aceito. Querido, se sai da palavra do Senhor, se sai da Bíblia, é a disciplina do Senhor. Amém? E a palavra diz que se nós não aceitamos a disciplina, não somos filhos, somos bastardos. E nós não podemos ver como bastardo, precisamos viver como filho. Amém? Então está aí 8 sinais que demonstram salvação na vida de uma pessoa. Que é se ela é salva ou se ela não é. Amém?